Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiramente, meu nome é Lorena, eu sou uma das coordenadoras da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Unicamp. Eu também atualmente estou na presidência da Superliga Brasileira de Neurologia e Neurocirurgia. Explicando um pouquinho no que consiste a Superliga, ela consiste da união de 19 ligas de neurologia e neurocirurgia distribuídas ao longo de todo o país que se uniram no propósito comum de difundir o conhecimento de neurologia e neurocirurgia para a maior quantidade de acadêmicos possível. Assim, visando nada mais, nada menos do que a democratização do ensino. Nós temos três pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. As atividades de pesquisa e extensão ainda estão sendo orquestradas, mas serão divulgadas pelo nosso principal canal de comunicação com vocês, que é o Instagram. Por isso, recomendamos fortemente que vocês sigam a gente no Instagram para que vocês fiquem a par de todas as novidades que iremos divulgar. Esse projeto só foi possível graças ao apoio da SMCC, da ABNC e da SBN. Assim, gostaríamos também de agradecer ao apoio fundamental dos nossos professores orientadores, o professor Dr. Limin, do Departamento de Neurologia da Unicamp, e o professor Andrei Fernando Joaquim, do Departamento de Neurocirurgia da Unicamp. Por fim, gostaria também de agradecer a presença de todos aqui que estão prestigiando a nossa aula inaugural, e também eu agora já passo a palavra para o Dr. Nicolas. Muito obrigada. Lorena, estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok. Professor. Parabéns pela iniciativa, tá? Da SBN Ligas, parabéns a todos os organizadores das Superligas, perdão. Eu represento a SBN Ligas, a qual eu venho dar apoio a vocês ao evento. Nós temos uma grande satisfação em ver um evento como esse, de tamanha organização, o qual vocês estão focando no aperfeiçoamento, na parte científica, na parte anatomia. Então, nós da SBN Ligas ficamos muito satisfeitos com essa difusão do conteúdo, tanto no sul do país, quanto no norte e nordeste, em todos os setores. Então, contem com o nosso apoio. A SBN Ligas convida a todos que ainda não tenham seu cadastro para fazer oficialmente o cadastro, trazer as pessoas para conectar nos seus eventos, e é sempre um grande prazer ter todos conosco. Nossa missão é a união, a parte científica, e trazer o que é mais difícil do conteúdo da neuro com a forma mais simples para todos os alunos. Contem sempre com o nosso apoio, parabéns pelo evento, desejo aos palestrantes uma excelente palestra, excelente conferência e bom congresso a todos. Contem conosco. Passo a palavra para a Lorena. Bom dia, pessoal. Meu nome é Laura, eu sou diretora da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da PUC Campinas. Eu estou no marketing da Superliga e eu queria convidar todos vocês a seguirem o Instagram da Superliga, @superliganeuro, e o Facebook da Superliga, que está por SLAN, SLANN. Por lá, nós divulgaremos todas as aulas, os sorteios, então fiquem ligados. Também gostaria de agradecer ao Dr. Nicolas e à SBN pelo apoio e pela disponibilidade em comparecer na nossa aula. E também queria deixar aí para vocês um incentivo para tirar print da nossa aula e postar nos stories e marcar a Superliga no Instagram. Nós estaremos repostando. Nosso objetivo, enquanto Superliga de Neurologia e Neurocirurgia, é levar o melhor da neurologia e neurocirurgia para o Brasil inteiro. Então, a gente conta muito com o apoio dos nossos ligantes para isso, tá bom? Então, agora eu passo a minha palavra para a Sofia. Bom dia, meu nome é Sofia, eu sou da Liga de Neurocirurgia NEAN, da UFC, e eu estou na Secretaria da Superliga. Então, eu vou explicar para vocês como funcionar a contabilização da frequência. Nós vamos liberar um forms que vocês devem preencher com a palavra-chave que nós vamos fornecer e com o nome de vocês. É importante que o nome seja o mesmo que foi colocado na plataforma Iven3 no momento da inscrição. Ao final do nosso ciclo de palestras, nós daremos certificado de participação para aqueles com frequência igual ou superior a 75% dos dias de evento.
Quero terminar a minha fala falando do processo de associação de novas ligas à Superliga. Há um formulário na nossa bio do Instagram que deve ser preenchido para que a liga participe conosco, inicialmente como liga associada, mas podendo ingressar na diretoria da Superliga nas próximas gestões do ano que vem. Obrigada e boa aula. Bom dia a todos, eu sou o Guilherme, presidente da Liga Acadêmica de Neurocirurgia da UFPR. Faço parte da parte de extensão da Superliga Brasileira de Neurologia e Neurocirurgia. E é com grande honra que eu apresento o professor que ministrará a primeira aula da Superliga, é o Dr. Luiz Borba. Ele é professor da disciplina de Neurocirurgia da UFPR, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Clínicas da UFPR, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e atualmente é vice-presidente da Federação Latino-Americana de Neurocirurgia. A aula versará sobre neuria e ao final da aula teremos espaços para dúvidas, então fiquem à vontade para perguntar. Bom dia, professor Luiz Borba, podemos começar? Bom... Estão me ouvindo ou não? Funcionando o meu microfone? Oi? Oi, professora, a gente te escuta sim. Bom, a aula era para ser em 3D, mas para ser em 3D, as fotos são anaglyph, todos tinham que ter o óculosinho, entendeu? Eu combinei, esse ficaria um pouco difícil, tá vendo? Podemos organizar nos próximos eventos, porque todos tenham aquele óculosinho anaglyph, custa R$1 ou R$2, não mais do que isso. Bom, eu queria primeiro começar agradecendo o convite de vocês, agradecer a academia, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, representada aqui pelo Nicolas. E como é que eu compartilho aqui eu nunca usei a imagem, a share, aqui tá. Share screen. Será que vocês estão vendo a minha aula? Estão vendo a minha tela? Ainda não, professor. Agora tá, né? Agora apareceu. Prontinho, tudo certo, professor. Obrigada. Qual é o problema? Tem Tá, que tá ler bem. todas as etapas. Eu estava passando sem ler. Que barbaridade. Viu? Tem que ler. O manual é para ler. Bom, desculpe aí a confusão. Queria agradecer a paciência de vocês, ter me esperado aí. Nós tínhamos organizamos isso com a Liga aqui, tanto da Evangélica quanto da Federal, uma aula uma conversa sobre anatomia, né? E o legado, principalmente, de dois gigantes da neurocirurgia, que é o professor Albert Rothman e o professor Yazar Gil. Eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos num laboratório de microcirurgia. Eu tive a oportunidade, em 93, a ser o primeiro fellow do Dr. Almestre. E eu montei o laboratório de microcirurgia para ele. Naquela época, se brigava por cadáver. Vou dar um exemplo simples. Eu fui a vários locais tentando... escrevi naquela época. Vários locais tentando fazer um fellow de microanatomia. E ninguém aceitava, porque era um grupo muito seleto, tá? E pessoas que usavam aquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo. A partir daí, eu tive que começar desde o zero, né? E eu montei o laboratório, aprendi a injetar o azul e o vermelho, com todas as dificuldades do mundo. Eu ia na anatomia, eu mesmo fazia o corte, separando a cabeça do corpo, carregava o corpo. Eu e um cara, vocês devem ter visto falar, chama Ugur Touré. O Touré, ele está na Turquia, né?
E o que era? Eu tinha um comprometimento. Eu achava que eu tinha que aprender aquilo. E para mim era fundamental a anatomia. Eu achava que, eu acho até hoje, que sem os conhecimentos básicos a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas o que acontecia na época? O conhecimento não era difundido. As pessoas guardavam para si tudo que era feito. E alguns anos atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, a Associação Americana de Neurocirurgia, antes do falecimento do professor Albert Hotton, passou a disponibilizar a chamada Hotton Collection, que é a coleção de todos os slides do professor Hotton. A partir daí, o conhecimento da anatomia passou a ser público, né? Não dedicado a 1, 2, 3 ou 4 pessoas. Os seus artigos passaram a ser uma referência para todos nós, né? E esta referência, essa democratização do ensino, né, fez com que todos tivéssemos acesso ao conhecimento. Nesta pandemia, aconteceu muita coisa de ruim, mas também aconteceu muita coisa de bom. O bom é que é isso aqui que nós estamos hoje. Nós podemos difundir o conhecimento para todos os locais do Brasil. Isso vai ficar gravado e outras pessoas vão poder acessar. Eu não sou um anatomista, eu sou um neurocirurgião, tá? E eu gosto de anatomia. O anatomista é aquela pessoa que se dedica 24 horas ao estudo e conhecimento da anatomia. Eu sou um neurocirurgião e acredito que a neurocirurgia, 90% é conhecimento anatômico, né? O que eu vou mostrar para vocês é alguns slides de anatomia da Hotton Collection. Eu fiz questão de mostrar do Hotton, porque vocês vão ter acesso a isso nos artigos do Hotton, vocês têm acesso a isso na Hotton Collection, para que todos possam aprender. O mais importante é a difusão do conhecimento. E eu sempre digo, quando a gente faz um curso, eu faço muito curso de base do crânio, sabe? Eu já fiz esses cursos de dissecção de cadáver hands-on em mais de 15 países pelo mundo afora. É curso de 2, 3 dias. Estes cursos, eles não são feitos para ensinar ninguém. Eles são curso para abrir a cabeça. A pessoa vai lá, vai ver uma técnica diferente, ela vai ver como é que faz, ela vai para casa, ela vai estudar, ela vai voltar para o seu local, vai voltar para a sua universidade, ela vai na anatomia e ela aprende a fazer a dissecção. Às vezes, as pessoas ficam pensando assim, pô, aquele cadáver da anatomia é muito feio, tem um cheiro ruim, é tudo escuro, não tem como fazer. Ali a anatomia é a mesma. O conhecimento é o mesmo. Você está aprendendo anatomia não é para dar aula para o mundo. Você está aprendendo anatomia para ajudar os seus pacientes. Você está aprendendo neurocirurgia para ajudar o seu paciente. Nós, como médico, a nossa primeira função é cuidar do paciente. E para isso nós temos que nos aperfeiçoar dia a dia, independente da maneira que você faz. Se nós pegarmos a base do cérebro, se nós pegarmos a fossa posterior, são duas áreas completamente diferentes. Aqui, a relação com o polígono de Willis, que nos leva a maioria das patologias vasculares, principalmente os aneurismas cerebrais, estão localizados no polígono de Willis. E a hemorragia subaracnoide, que era a característica dos aneurismas cerebrais, ela vai se espalhar por esses espaços, nas cisternas da base, né? E a porção temporal, a porção intracraniana, a porção interhemisférica, e ali vai aparecer algumas patologias relacionadas com os vasos. Se nós pegarmos a fossa posterior, é uma área de transição, né, em que o conhecimento neuroanatômico, a neuroanatomia do cérebro, do cerebelo, do tronco cerebral, de ambas as artérias vertebrais, se mescla com o conhecimento biomecânico.
do conhecimento não somente da anatomia estática, mas da anatomia dinâmica. Por exemplo, a grande maioria das patologias nesta região aqui envolvem a junção crânio-cervical e são alterações ósseas. Uma patologia, uma anomalia que é muito frequente aqui com uma doença chamada artrite reumatoide, que é luxação C1, C2, por alterações nas articulações atlanto-axiais ou atlanto-occipital. São as duas aqui em C1, C2. Isso é biomecânica. Né? Essas alterações anatômicas que levam à compressão do tronco cerebral junta a anatomia estática com a anatomia dinâmica. Por que nós temos que saber esta anatomia em detalhes? Eu não preciso saber o nome de cada veiazinha, eu não preciso saber o nome de cada arterinha, mas eu preciso saber aonde ela está e o que representa esta veia. Por exemplo, quando nós estamos operando algumas patologias localizadas na base do lobo temporal, eu tenho que ter o conhecimento qual é a drenagem venosa do lobo temporal. Se ela tem uma drenagem mais inferior, se ela tem uma drenagem pela veia temporal superficial, se ela tem uma boa comunicação contralateral. Estas informações anatômicas hoje nos dão com muita precisão com os estudos de ressonância magnética. A angiorressonância, que mostra as artérias, as veias, ela nos dá informações importantes, porque muitas vezes o caminho do tratamento, a abordagem, a rota que nós vamos utilizar para chegar em determinada patologia é dada pela anatomia. Um exemplo simples, eu faço muita cirurgia em que a gente faz abordagem em torno do osso temporal, tá? Seio sigmoide, seio petroso superior. O conhecimento venoso é fundamental, porque se nós tivermos uma alteração venosa, essa abordagem está completamente abolida, tu tem que fazer outro tipo de abordagem. Um exemplo deste lado aqui, seio transverso à esquerda, seio transverso à direita. Olha, o seio transverso à direita geralmente é maior que o seio transverso à esquerda. Em 20% dos casos, não existe essa comunicação perfeita. Então, se nós formos fazer qualquer tipo de abordagem para esta região, em que existe uma possibilidade, ou não, de lesão do seio sigmoide, ou do seio sigmoide, ou do seio transverso, nós temos que pensar 2 vezes como vamos fazer o procedimento. A vascularização cerebral, ela é bem clara. Nós temos 4 vasos, tá? E a drenagem venosa pelas 2 veias jugular interna. Mas os seios venosos são fundamentais nesta avaliação. Entre eles, o seio sagital superior. Nós temos visto muito, mas muito mesmo, e até nessa fase agora pós-início de vacinação, em que diminuiu a incidência de Covid na idade dos pacientes vacinados, mas uma faixa etária dos 40 aos 50 anos, nós temos visto muitos casos de alterações venosas, de tromboses venosas, principalmente trombose do seio sagital superior. O seio sagital superior é a principal via de escoamento do sangue cerebral. Ele vem nessa porção anterior, posterior, na grande maioria das vezes ele drena para o lado esquerdo, para o lado direito, sendo o seio sagital... Professor, Oi? Opa, desculpa interromper a aula, estão pedindo Não está aparecendo? chat só... Tá aparecendo sim, estão pedindo no chat só para você utilizar o laser, por favor, para facilitar a visualização. Não está aparecendo o meu mouse? Não, não tá. Tá vendo aqui agora? Estou vendo sim. Obrigada, professor, perdão pelo... Não, é que sem o mouse fica difícil, você não consegue seguir. Né? Esse até ficou melhor. Olha aqui então, ó. Olha o seio sagital superior aqui. Essa comunicação, ela não é perfeita. Né?
Então, se nós tivermos uma lesão nesse lado aqui, ó, que geralmente é o lado esquerdo, interessante assim, no corpo, no cérebro, a grande maioria, a predominância é esquerda. No seio sagital, é o contrário, ele drena para a direita. E o seio transverso, ele é maior à direita do que à esquerda. Né? Porque o seio sagital inferior drena para o lado direito. O seio sagital superior, para o lado esquerdo, desculpa. E o seio sagital superior drena para o lado direito. Então, se nós tivermos uma trombose do seio sagital superior, né, nós vamos ter dificuldade importante na drenagem venosa. E como é que se manifesta essas tromboses? Essas pequenas veias. Tá? Que, na realidade, no hemisfério, existem 3 veias que se comunicam. Tá? Uma chamada veia de Labé, que é lateral, que drena o lobo temporal. Uma outra é a veia de Trolar, que é essa grandona aqui. E a outra é a chamada veia silviana, né? Que está na parede lateral. Essa comunicação entre as veias que faz com que uma rota de alternativa de drenagem. Mas se nós tivermos uma obstrução aguda do seio sagital superior, com essa obstrução aguda, ela faz com que ocorra hemorragias aqui, porque não dá tempo de se adaptar. Se nós tivermos um tumor que está comprimindo o seio sagital superior, e ele vai lentamente obstruindo o seio sagital superior, vai abrindo as outras vias. É a mesma coisa que tem uma rodovia. Tá? Se você tem uma rodovia que tenha 5 vias rodando, isso, o trânsito vai fluindo normal. Se tu fechar abruptamente as 5, isso estagna tudo. Tá? E quando é um tumor, ele vai fechando uma a uma. Isso vai tendo uma adaptação. Tá? Então, isso é fundamental no planejamento de qualquer procedimento cirúrgico de patologias que envolvam o cérebro. Essa é uma visão lateral para ver essa comunicação. Vemos aqui a veia de Trolar, a veia de Labé, a veia de Trolar, e aqui a chamada veia silviana superficial. Né? E essa comunicação que faz com que tenha a drenagem venosa. Vocês vão ver muito procedimento cirúrgico que o cirurgião, ele coagula a veia, às vezes, sem nem pensar. Porque existe uma boa comunicação. Mas hoje se sabe que toda veia tem a sua função. Se ela vai conseguir ou não permanecer ali, isso é independente. Se ela vai ter consequências ou não da sua lesão, isso a gente não sabe. Mas existem 3 veias essas 3 veias são fundamentais. Mas em algumas circunstâncias, uma é maior, outra é menor, uma é dominante, outra é dominante. Por exemplo, a veia de Labé, que drena o lobo temporal, ela é dominante no lado esquerdo. Então, se nós tivermos uma lesão da veia de Labé do lado esquerdo, o paciente certamente vai ter uma grande hemorragia no lobo temporal com lesões importantes, tá? Com déficits importantes. Se for do lado direito, pode ser que não aconteça nada. Pode ser que exista uma boa colateral, mas a gente nunca vai saber. Por isso que é extremamente importante preservar as veias, preservar as estruturas, para que se evite complicações não desejadas. Olha a visão completamente lateral, agora dá para ver bem essa comunicação entre as veias, e as artérias que estão chegando nos lobos. A grande abertura que tem lateral no cérebro se chama fissura silviana. Aqui repousa a artéria cerebral média. A artéria cerebral média sob o lóbulo escondido da ínsula. Se nós separarmos o lobo temporal do lobo frontal, tem um lobo escondido no fundo, que é chamado lobo da ínsula. É um local onde existem alguns tumores, né? Os tumores, os gliomas, geralmente de baixo grau da ínsula, eles crescem nessa região, são os tumores silenciosos. Na grande maioria das vezes, o diagnóstico só é feito quando tem já estão de um tamanho significativo. Tá? Isso
Às vezes o diagnóstico precoce é difícil de ser feito nos gliomas da ínsula. Pode se manifestar por crise convulsiva, pode se manifestar por cefaleia, mas a grande maioria das vezes, quando é feito o diagnóstico, o tumor já está num tamanho considerável. Hoje se usa muito o neuronavegador. Neuronavegador. Quantos de vocês viajaram ou viajam sem GPS? Quantos de vocês vão para sua casa e ligam o GPS? Quantos de vocês vão para uma área que vocês não conhecem e usam o GPS? Eu sempre digo que o melhor neuronavegador continua sendo o livro do Róton. Se você tiver o conhecimento anatômico, o neuronavegador é um plus. Qual é a vantagem do neuronavegador? A vantagem do neuronavegador, principalmente, é para estruturas fixas. Por exemplo, se eu tiver um tumor localizado na base do crânio, com comprometimento ósseo, ou, por exemplo, um meningioma da base do crânio, que é uma lesão fixa, o neuronavegador vai te ajudar não para localizar a lesão, né? Ele vai te ajudar para mostrar pontos de extensão da lesão. Porque muitas vezes no procedimento cirúrgico, você não consegue, você não tem certeza da total ressecção da lesão, né? Ou o tumor invade algumas áreas que pode até confundir a anatomia. O neuronavegador, ele vai te ajudar. Ele é extremamente importante para lesões fixas. Lesões cerebrais, de uma maneira geral, dos hemisférios cerebrais, cerebelo, lesões... o neuronavegador, ele te ajuda num momento, que é o planejamento da craniotomia. Por exemplo, eu tenho uma lesão localizada no lobo frontal. É uma lesão, por exemplo, é um pequeno cavernoma. É um cavernoma de 1 centímetro ou meio centímetro, que está dando crises convulsivas, o paciente é um cavernoma que precisa ser removido. Bom, nesta circunstância, o neuronavegador é importante. É importante porque você planeja a sua craniotomia a menor possível. Você planeja a incisão a mais adequada possível. Com isso, pequenas abordagens dão menor morbidade na parte externa, não na parte interna, né? Mas externa, a pele, o crânio. Tu pode fazer uma craniotomia mais localizada. Com isso, o neuronavegador te ajuda muito. Mas se você tiver uma lesão maior, em que você retira líquor, em que o cérebro muda de posição, o neuronavegador já perdeu toda a sua função. Hoje existe tecnologia em que você pode fazer durante o ato operatório uma ressonância magnética, e na ressonância magnética você atualiza o navegador. Tá? Hoje se pode atualizar também o navegador com o ultrassom. Tá? Existem alguns ultrassons hoje que eles se comunicam com o neuronavegador. Por exemplo, eu tenho um tumor intracerebral localizado no lobo frontal. Tá? Eu mapeio ele com ultrassom e atualizo o neuronavegador. Só que tem um pequeno probleminha. No momento que você retira o tumor, ou parte do tumor, aquela tua imagem, que é uma imagem pré-estabelecida, ela desaparece. Então, o melhor navegador continua sendo o conhecimento anatômico. E existem alguns parâmetros. Aqui tem um trabalho muito interessante do professor Guilherme Ribas, que foi o trabalho mais citado no Journal of Neurosurgery durante anos, que ele estudou a relação dos sulcos com as suturas. Tem outro trabalho do professor Sebastião Guzmão, da Federal de Minas Gerais, que ele publicou no Arquivos de Neuropsiquiatria, acho que foi, a relação dos sulcos com as suturas cranianas. E esta localização é fundamental. Por exemplo, isso aqui é bem simples, ó. Qual é essa sutura aqui? É coronal. Sabe o que está embaixo aqui, se eu for reto? O forame de Monro. Tá? Então, se eu for fazer uma neuroendoscopia para uma lesão intraventricular, eu sei que, se eu localizar a sutura coronária, eu vou saber onde é que está o forame de Monro. Tá? Isso é fundamental. Essa sutura aqui, que eu vou chegar no epitélio, o que tem aqui embaixo?
a fissura silviana. Então, a minha craniotomia, por exemplo, a craniotomia pterional, que a gente usa muito para usar aneurisma, o pterion, por que se chama pterional? Porque ela é centrada no ptérion, que é essa junção aqui entre frontal, o etimoidal, o temporal e o parietal. Essa junção, essa estrutura que forma o chamado ptérion. Isso leva direto à localização. Olha, tirando a dura mater, se vê a localização. 5 centímetros atrás da fissura da coronária está a área motora, que é isso aqui, ok? O sulco central e a área motora. Então, isto são parâmetros que o quê? Parâmetros ósseos. Tá? Então, quando se faz a craniotomia, é fundamental que tu tenha alguns parâmetros. A mesma coisa que intradural. Eu opero uns tumores de base do crânio, tumores grandes. Pô, como é que tu te acha lá na anatomia para achar os nervos? Porque o nervo tá no espaço subaracnoideu. E tu não sabe onde é que está o nervo. Né? Mas existem pontos que eles são fixos. O terceiro nervo, ele está em um ponto que ele é fixo no seio cavernoso. O sexto nervo, um ponto que ele é fixo no seio cavernoso. Então, ali você sabe onde está o nervo. E o segredo da cirurgia, da neurocirurgia de uma maneira geral, é ele do normal para o normal. Vocês têm que localizar o que é normal e depois ir na patologia. Por exemplo, se eu tiver uma grande malformação arteriovenosa, tá? Localizada nesta região, eu tenho que ter a noção anatômica global. Global. Por isso que nós vamos operar um tumor grande, eu preciso de uma craniotomia grande. Se eu vou operar uma malformação arteriovenosa, eu preciso conhecer a anatomia vascular. Eu tenho que saber se vem circulação pela cerebral média, eu tenho que saber se vem circulação pela cerebral anterior, eu tenho que saber se tem circulação por baixo pela cerebral posterior, eu tenho que saber a anatomia das veias. Porque as malformações arteriovenosas, que é o novelo de lã, assim, tá? É uma esponja de sangue como se fosse um novelo de lã, tá? Que a avó tinha bastante quando fazia as blusas, né? Aquele novelinho de lã, aquele novelo, ele está formado aqui no meio, mas ao mesmo tempo existem veias normais que estão em posição anatômica. Então, se você sabe a anatomia normal, você vai entender a anatomia da patologia. Se você não conhece a anatomia normal, você não conhece a anatomia da patologia. Mas para conhecer, tem que expor. Se você não expõe, você não tem essa relação. A mesma coisa acontece aqui, na fossa na porção posterior. Essa é a lambidoide. Aqui, a coronal, superior, a lambidoide, e tem toda essa relação de anatomia, principalmente aqui, nós sabemos que é lambidoide. O que está embaixo aqui? O occipital. O que vai estar aqui? O sulco calcarino. Né? Então, essa relação com as suturas é fundamental para que se tenha esse conhecimento. Bom, hoje se tem falado muito de cirurgia endoscópica pelo nariz, papapá, essas confusão toda assim. O que a gente tem que conhecer dos tumores de uma maneira geral relacionado com a glândula pituitária? Como é que o tumor se comporta? E a gente tem que conhecer para onde ele vai, para onde que ele vem. Isso aqui é um corte sagital, tá? Na linha média, que nós vamos localizar algumas estruturas. Esse aqui é o seio sagital inferior, ok? Aqui, o complexo da veia de Galeno. Aqui, o cerebelo. Aqui, o aqueduto cerebral. Aqui, a comunicação do terceiro com o quarto. Aqueduto cerebral. Aqui, o ventrículo lateral, forame de Monro, comunicando com o terceiro ventrículo. Sutura coronal, direto aqui. Hipófise, aqui embaixo. Então, este tumor da hipófise, para onde que ele vai crescer? Ele vai crescer para o lado
para baixo e para cima. Isto aqui é a haste pituitária. Então, as lesões localizadas na hipófise têm este tipo de comportamento. As lesões localizadas nos ventrículos têm esse tipo de comportamento. Cresce para o forame de Monro, obstruindo o forame de Monro, dando uma hidrocefalia. Aqui, o aqueduto cerebral, que pode estar obstruído ou de forma congênita, ele pode ser parcialmente ocluído. Isso é muito comum, tá? Paciente que tem uma hidrocefalia que não se manifesta na primeira infância, vai se manifestar na adolescência. E ele tem uma obstrução parcial do aqueduto. Tá? E como é que se resolve isso hoje? Quando se tem uma obstrução a nível do aqueduto, a melhor maneira, eu tenho que achar uma via de comunicação, que é a chamada terceiro ventriculostomia. Eu entro com o endoscópio aqui, neste sentido, para que haja uma abertura e comunicação com o assoalho do terceiro ventrículo, chamada terceiro ventriculostomia. Em vez de colocar uma válvula, uma derivação ventrículo-peritoneal, nós fizemos essa comunicação dos ventrículos laterais, do terceiro ventrículo, com as cisternas da base. Mais uma vez, a importância do conhecimento anatômico na ressonância para saber essa distância entre a artéria basilar e o assoalho do terceiro ventrículo. Porque não tem vários casos já citados e descritos na literatura que entra com o endoscópio e lesa a artéria basilar. Então, é muito importante conhecer a noção anatômica desse sentido. Então, mais do que ver uma patologia, nós temos que entender como que ela se comporta, para onde que ela vai, para onde que ela vem. Isso é fundamental. Outro fato que é importante para chegar nas estruturas da base do crânio, existem algumas rotas. E uma das rotas mais comuns hoje é a rota transnasal, a cirurgia endoscópica transnasal, endoscópica ou microscópica. Qual é a vantagem da endoscópica? É uma visão ampla, é o olho de peixe, eu tenho uma visão ampla. No microscópio eu tenho uma visão fechada. Se eu tiver uma patologia centrada na hipófise, sem uma grande extensão lateral, o microscópio te dá essa visão de forma adequada. Mas se eu quero uma visão mais ampla, o endoscópio te dá uma visão muito melhor. Qual a desvantagem do endoscópio? A desvantagem é que é uma visão 2D. Eu não tenho a noção de profundidade, a noção 3D. Isso, com o tempo, com o manuseio, a gente acaba aprendendo. Mas a visão 3D da microscopia te dá essa noção de profundidade muito melhor e a manuabilidade muito melhor. Quando você trabalha com endoscopia, que é a laparoscopia, que você vê isso muito nas cirurgias abdominais, tá? Ela não tem a visão 3D. Hoje tem os endoscópios 3D, tá? Que alguns se adaptaram, outros não. O problema é que ele tem um diâmetro maior, então ele ocupa mais espaço na cavidade nasal, e a noção de profundidade, ele fica muito longo, fica muito profundo. Então, a adaptação é um pouco difícil no começo. Então, a endoscopia cresce muito, é uma nova técnica, não é uma especialidade, é uma técnica. Tá? O pessoal sempre quer comparar a endoscopia de base do crânio com a laparoscopia ou a cirurgia abdominal. Antes fazia uma colecistectomia, tinha um enorme de uma incisão aqui, o cara ficava 6 dias internado e com aquela dor abdominal. Hoje vai lá, interna de manhã, faz cirurgia no final da tarde, está em casa. Né? A cirurgia demora 30, 40 minutos, um pós-operatório extremamente tranquilo na colecistectomia. É completamente diferente da cirurgia endonasal. A microscopia tem a mesma rota. A microscopia tem até menos lesão a nível de cornetos, a nível das cavidades nasais. O pós-operatório pode ser o mesmo. A necessidade de usar tampão
é muito menor na microscopia do que na endoscopia. E também não tem incisão externa. É a mesma cirurgia. A diferença é a maneira de visualização. O endoscópio se visualiza melhor? Muito melhor com o endoscópio. Por quê? A luz está na ponta do endoscópio. A câmara está na visão na ponta do endoscópio. Então, a tua visualização é muito melhor. Esse aqui é o seio esfenoidal, corneto superior, corneto médio, corneto inferior, via transnasal. Aqui é fundamental, mais uma vez, o conhecimento anatômico. Olha o que é isso aqui. Isso é a artéria carótida interna. Tá? Se nós vamos por via transnasal, se nós saímos fora da linha média, podemos ir direto na carótida interna. E a tua cirurgia acaba aqui. É fundamental manter a linha média. Muitos neurocirurgiões utilizam ainda a fluoroscopia para poder ter certeza que está na linha média. Alguns estão usando a neuronavegação. Eu tenho alguns casos aí que a gente utiliza a neuronavegação, principalmente em criança, em que o seio senoidal ele pode ser do tipo conchal. Conchal ele é compacto, sabe? Não tem essa cavitação. Então é difícil, às vezes, achar o assoalho da cela. Tá? Então, nisso, se pode se usar o neuronavegador. Tem uma técnica, tem um tool no neuronavegador que é um fiozinho bem fininho, assim. Pode até colocar dentro do aspirador. Tá? Então, o teu aspirador navega. Tá? Ou tu pode conectar o navegador no aspirador. Então, o teu aspirador na mão, assim, tu vai navegando com o aspirador, como se fosse a cirurgia em tempo real. Bom, eu peguei essa artéria basilar e as duas vertebrais para mostrar uma área que é vascular extremamente complexa, que tem mudado nos últimos tempos a forma de avaliar. Né? Durante anos, o tratamento das doenças cerebrovasculares, principalmente os aneurismas localizados na fossa posterior, eram cirúrgicos. E o resultado era, na grande maioria das vezes, entre o topo de basilar, era devastador. Com isso surgiu a terapia endovascular. Terapia endovascular, que é, tu vem aqui com um cateterzinho, sobe, tem uma bolinha aqui que é o aneurisma, enche de mola. Tem uma dissecção da artéria, coloca um stent. Tem um aneurisma no topo da basilar, enche de mola. O que aconteceu na evolução? A evolução é que, cada dia mais, o tratamento endovascular evolui. No entanto, essa evolução não mudou o resultado de uma maneira global. A endovascular é minimamente invasiva. Mas ela não é maximamente efetiva em todos os casos. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Aneurisma do topo da basilar. Topo da basilar aqui. Teoricamente é o mais fácil. Vem com o catéter aqui, papapá, entra aqui, chega aqui, enche de mola. Né? Só que o fluxo continua batendo. E o índice de recanalização é muito grande. Então, vocês têm visto muita aula de revascularização cerebral. Muita aula voltando o tratamento microcirúrgico para os aneurismas. Nós ainda não chegamos no ponto ideal. A evolução é que a terapia endovascular, progressivamente, vai tomando quase que 100% do tratamento dessas lesões. No entanto, alguns casos vão precisar de microcirurgia. E muitos dos nossos neurocirurgiões hoje formados não vão ter o expertise para tratar essas patologias. Então, é fundamental que isso seja uma técnica neurocirúrgica e desenvolvida pelos neurocirurgiões. Porque para nós conhecermos a anatomia, para nós conhecermos a melhor maneira de tratar, nós temos que saber
todas as formas possíveis. Nós não podemos ser cirurgião de uma coisa só. Não podemos ser médico de uma coisa, de um remédio só. Tá? Tem que dar cloroquina para todo mundo. Tem que dar não sei o que para todo mundo. Não é assim que a vida funciona. E a medicina não é assim. O mais importante, o médico, é que eles têm que estar completamente atualizado, dia a dia. Isso vai cada vez mais aumentando o leque. Agora eu vou focar numa área, tá? Acho que eu estou até falando demais, que tem muito slide aqui pela frente, meu Deus do céu. Que é a fissura silviana. Tá? E daqui eu vou mostrar só uns casos aneurismas para vocês verem como é que funciona a fissura silviana. Essa é a veia temporal superficial, lobo frontal, lobo temporal. Essa é a clássica abordagem pteronal. Onde é que eu abri a cabeça? Aqui no cantinho. Tá? Como é que a gente chega e acessa essas lesões? A abertura da fissura silviana, abertura ampla, o que nós vamos encontrar no fundo? A artéria cerebral média. Que ela vai continuar descendo, vai encontrar a cerebral anterior de um lado e a carótida interna. Fluxo ao contrário, carótida interna, cerebral média, cerebral anterior. Separando o lobo frontal e o lobo temporal. Nisso aqui vão estar a grande maioria, 90% dos aneurismas estão localizados nessa região. Se nós separarmos a artéria carótida interna, tá? E lateralmente a comunicante posterior, nós vamos ter a artéria basilar e a artéria cerebral posterior, comunicação do polígono de Willis. Né? E os aneurismas da basilar vão estar localizados nesta região. O aneurisma da cerebral posterior, nesta região. Da cerebelar superior, nesta região. O que fica no meio? O terceiro nervo. Né? O mesmo acontece com losões localizadas nesta região aqui. O que é isso aqui? Essa é a artéria oftálmica. Quando nós tiramos uma pequena pontinho de osso aqui, que se chama clinoide anterior, eu exponho a artéria oftálmica. Mesma situação, uma visão um pouquinho mais ampla. Olha, somente rodando o microscópio mais lateral, afastando o tentório lateralmente, identificando todo o terceiro nervo, olha o que apareceu aqui. A nossa artéria basilar. E o topo da basilar aqui. Então, lesões localizadas no topo da basilar, nós podemos abordar nessa porção lateral ao terceiro nervo, medial ao terceiro nervo, ou entre o triângulo óptico carotídeo. Quanto maior ou mais lateral for a minha exposição, maior o controle. Qual o segredo da cirurgia dos aneurismas cerebrais? Controle proximal e controle distal. Isso é fundamental. Vemos a anatomia mais uma vez. Artéria carótida interna, a comunicante posterior, isso é do outro lado agora, tá? Tem essa comunicação. Neste lado aqui, ó. Olha aqui, ó. Ok. Opa. Pode ser do tipo fetal, que a gente chama. O tipo fetal é quando a comunicante posterior ela é grande. Geralmente ela é pequenininha. Então, nesse caso, ele é grande. Olha o tamanho dessa comunicante posterior aqui. Né? Se nós seguirmos a anatomia para a cerebral anterior, vai ter esse sentido aqui. Carótida interna, cerebral média, cerebral anterior, as perfurantes. E este vasinho aqui? Como é que se chama esse vasinho aqui? A artéria recorrente de Heubner, ou como queiram chamar. Né? É uma artéria recorrente, porque ela vem ao contrário. Tá? Um pequeno milímetro. Então, eu vou falar para você, se eu cortar aqui, ok? Eu coagular aqui, provavelmente não vai acontecer nada. Por quê? Circulação colateral. Mas se eu lesar esse pequeno vaso aqui, o paciente fica hemiplégico. Tá? Então, é fundamental esse conhecimento anatômico, principalmente dessas artérias que vêm, artéria perfurante de Heubner. Essas artérias perfurantes, elas vão tanto para o nervo óptico, tanto para a região hipotalâmica. Essa pequena aberturinha aqui, né, chamada lâmina terminalis. Daqui eu vou aonde? Direto no terceiro ventrículo. Então, nervo óptico homolateral, nervo óptico contralateral, carótida interna. Eu vou mostrar para vocês, vou direto aqui, para adiantar da hora.
Mostrar um vídeo da abordagem temporal, pterional para um aneurisma. Esse vai rodar aqui. Está rodando. Tá? Então, uma paciente que tem um aneurisma da comunicante anterior. Como é que se faz a cirurgia? Ou a gente não está cortando mais o cabelo, tá? Para minimizar. O tamanho da pterional, hoje, cada vez mais a gente faz menor. Nós fazíamos muito grande. Essa aqui até que está grande, mas é mais... Essa aqui é a clássica do Yazarguil. Olha um segredo aqui. Botar o bisturi rodado para cima. Tá? Porque eu preciso ter essa fáscia mais espessa. Cortar a fáscia temporal do músculo temporal, a fáscia superficial do músculo temporal, preparar para fechar. Sempre quando abre qualquer procedimento cirúrgico, tem que pensar como é que eu vou fechar esse buraco. Então, isso aqui é fundamental. Isso aqui é somente o pericrânio. No final da cirurgia, esse pericrânio vai cobrir o seio frontal, que muita gente abre. Por que faz esse flapzinho? Para proteger o ramo frontal do nervo facial. Próximo passo. Agora nós temos que salvar o músculo temporal. Porque antigamente, a gente fazia muita cirurgia de aneurisma para salvar a vida. Somente isso. Hoje a gente salva a vida, mas não pode deixar a paciente deformada. Hoje a estética também conta nisso aí. Então, o músculo temporal, tá? É importante que a gente mantenha essa face inferior do músculo temporal, que é onde vem a vascularização e a inervação. Aqui a craniotomia, o tamanho que quiser. Tem gente que faz menor, tem gente que faz maior. Esse caso, como é demonstrativo, eu fiz um pouquinho maior. Hoje a gente vai estar fazendo cada vez menor a incisão, cada vez menor a exposição para aneurismas da circulação anterior, exceto o aneurisma de oftalma, que faz uma extensão um pouquinho maior. Olha o que aconteceu aqui, um defeitinho técnico aqui, ó. Quando nós passamos o craniótomo, ele quebrou. Então, vou ter que reconstruir isso aqui. E aqui eu tenho que chegar o mais basal possível. Por que chegar mais basal? Para não precisar tirar o cérebro da frente. Eu tenho que tirar o osso da frente. E faz essa abertura. Aqui é o seio frontal, essa pequena aberturinha no seio frontal. Por isso eu fiz essa fáscia. Porque essa fáscia vai voltar, vai recobrir essa região e isolar o seio frontal. Senão o paciente do pós-operatório pode ter duas coisas. Ou ele pode ter fístula licórica, ou ele pode ter uma infecção, uma mucocele e até mesmo um empiema. Bom, encontramos agora a nossa fissura silviana, nós vamos encontrar a veia temporal superficial, tentar preservar o máximo possível e várias técnicas de abrir a fissura silviana. Uma delas é com duas pinças, outra é com a pinça e a tesoura, outra é com a pinça e o bipolar. E uma dissecção, um ponto de vista, não paralelo, mas transversal, direto, localizando uma artéria e seguindo a anatomia. Esse é um aneurisma não roto. Isso quer dizer que ele não rompeu. Então, eu estou operando um cérebro normal. Se é um cérebro normal, não tem sangue, não tem hemorragia subaracnoide, eu tenho que somente seguir as estruturas. Por que eu coagulei aquela veia ali? Aquela é uma veia de passagem, tá? E eu vou ter que tracionar um pouquinho o lobo temporal para me chegar aonde? Na cerebral anterior. O nosso aneurisma está localizado na comunicante anterior. A cirurgia é feita anatomicamente, abrindo somente e dissecando as cisternas. Diferente da cirurgia dos tumores cerebrais, em que a gente deixa a aracnoide para as estruturas vasculares, na cirurgia dos aneurismas cerebrais, a gente disseca vaso por vaso, estrutura por estrutura. Aí vocês vão me perguntar assim, pô, por que o senhor está dissecando lá do outro lado se o aneurisma está aqui? Por um motivo, eu tenho que conhecer a anatomia. Eu tenho que ver todas as aferências. O meu aneurisma ele está na comunicante anterior. A comunicante anterior, apesar desse caso ser dominante do lado do aneurisma, que enche o aneurisma, eu tenho que saber onde é que está a cerebral anterior do outro lado. Porque se juntam as duas cerebrais anteriores. Então, aqui nós estamos localizando. Eu estou vendo lá
a cerebral anterior contralateral. Então, eu tenho homolateral, contralateral, e começa a aparecer meu amigo aqui, ó, o aneurisma. Isso aqui é um pouquinho do giro reto, a gente realmente retira um pouquinho do giro reto só para expor com mais facilidade o aneurisma. Tá? É fundamental que a gente saiba, olha a nossa amiga aqui, essa nossa amiga que é a bandida aqui, está embaixo do meu aspirador, tá? É a artéria recorrente. Então, eu vejo segmento A2 contralateral, segmento A2 homolateral, tenho o colo do aneurisma, ok? Aí eu vou colocar o clipe. Quando eu tenho certeza onde estão as estruturas, coloca o clipe. Devagar, para que pode. O ângulo é dado pela tua posição da tua mão. Como é que vai entrar? Eu clipei, achei, pá, ficou perfeito. Mas a cirurgia não termina aí. Por quê? Eu tenho que ver aonde que foi a ponta do clipe. Então eu tenho que levantar o aneurisma, eu tenho que tentar localizar, com certeza. Eu estou levantando lá. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ficou um pedacinho de aneurisma. Ok? Eu clipei ele pela metade. Então, o que eu tenho que agora? Eu tenho que reposicionar o aneurisma. Nesse caso aqui, eu acho que não tem, mas hoje nós temos uma técnica que é feita com microscópio, que é injeta um contraste, chama indocianina verde, tá? Que faz uma arteriografia intraoperatória, para saber se o aneurisma está clipado ou não. Romper, a gente abre o aneurisma, para ter certeza se ele está clipado ou não. Eu acho que eu parei de compartilhar ou não? Não, professor, ainda está aparecendo para gente. Está aparecendo aqui? Ok? Só vou mostrar mais um casinho aqui que eu estou na cerebral mestre anterior. Eu vou mostrar esse aqui. Ok? Agora um pouquinho. Esse aqui é 3D, então você olha só para um lado, tá? Esse aqui é a mesma situação. Nós vamos abrir até a fissura silviana. Vamos localizar as estruturas. Isso aqui é anatomia aplicada na cirurgia. Esse caso, onde é que estava o aneurisma? O aneurisma carótido oftálmico. Bem pequenininho. Onde é que está o desgraçado aí? Vê quem é que acha o aneurisma aí. Aqui está a carótida. Aqui está o nervo óptico. Aracnoide. Meu Deus, abri a cabeça do cara e não tem aneurisma. Onde que ele está? Ele vai estar escondido embaixo daquele ossinho que eu falei para vocês, que é a clinoide anterior. O que eu preciso fazer? Eu preciso expor o aneurisma. Como é que eu vou expor o aneurisma? Eu vou retirar esse osso, tá, que está em cima do nervo óptico, vou abrir o canal óptico, vou liberar o canal óptico, vou retirar a clinoide, e agora começou a aparecer o nosso amigo aqui. Aqui o coração já está batendo a 500 por hora, porque ele romper aqui, é a carótida que rompeu. Por isso, nesta situação, eu tenho um controle proximal. Onde que é o controle proximal? O controle proximal pode ser feito aqui, a nível da clinoide anterior, pode ser feito a nível carotídeo, ou pode ser feito a nível petroso. Eu prefiro fazer a nível cervical. A gente faz uma pequena incisão cervical, identifica a artéria carótida interna na região cervical e deixa reparado, caso eu precise. Então, aqui está o aneurisma, aqui estava o osso, quer ver que eu estava drilando em cima do aneurisma. Quer dizer, o motor, o drill em cima do aneurisma. Por isso que essa broca tem que ser extremamente precisa. Você vê que ela só roda aqui na ponta. Uma broca ponta de diamante, ela é coberta até a parte anterior. Então, com isso, nós vamos expondo toda a região, eu expus todo o aneurisma. É um pequeno aneurisma, mas esse pequeno aneurisma leva a um grande sangramento. Por que leva um grande sangramento? Porque é o sangramento da artéria carótida interna direto. Tá? Então, isso aqui é o conhecimento anatômico associado à técnica cirúrgica de drilagem. Tá? Drilar é fresar. Nós estamos fresando essa região.
Esse é um tumor do lobo temporal. Eu vou terminar com um caso aqui que é só para vocês verem que é outro tipo. A diferença da cirurgia do aneurisma é a cirurgia do tumor cerebral, paciente de 65 anos, que tinha uma perda da visão. Isso é 3D, mas você pode acessar isso tá. Eu tenho 2D também. É a mesma situação, tá? Só que é um tumor. Eu estou vindo extradural. Tá? Naquele anterior aneurisma, eu tirei aquele ossinho intradural. Agora eu vou tirar a clinoide anterior extradural. Por que extradural? Porque aqui eu mato a vascularização do tumor. O tumor, ele é vascularizado, o meningioma, pela dura mater. Então, se eu for extradural, se eu for na dura mater, eu corto toda a vascularização do tumor. Aí, o que eu estou fazendo? Estou drilando o canal óptico. Estou abrindo o canal óptico. Estou liberando totalmente o canal óptico. Estou tirando a nossa amiga clinoide, que é a ponta da clinoide anterior. Nisso eu vou expor a carótida que está embaixo. O que sangrou ali? Não é a carótida, não. O que sangrou ali foi o seio cavernoso. Tá? Com isso a gente pode simplesmente parar com o uso de selante de fibrina. Mesma situação, vamos abrir a fissura silviana, vamos separar o lobo frontal do lobo temporal e vamos começar a localizar o nosso tumorzinho. Olha aqui, olha. Onde é que está o nervo óptico? Preso no meio do tumor. E vocês vão ver muita gente falando, eu tiro isso pelo nariz. Mas olha o nervo óptico como é que está. Totalmente envolto pelo tumor. Então, o primeiro passo, liberar o nervo óptico, para que eu possa ter essa facilidade de trabalhar no tumor. Segundo passo, vou na inserção da massa tumoral. Tentar achar onde está o tumor, onde que ele nasceu, ok? Ele nasceu aqui, nós vamos coagular onde ele nasceu. Né? Lentamente vamos tirando ele de todo o seu suprimento sanguíneo. O nervo óptico continua no meio, bastante irrigação, bastante coagulação. O que apareceu agora? A artéria carótida interna. Né? Então, o tumor estava envolvendo a carótida, envolvendo o nervo óptico, e a anatomia aqui, ela está distorcida. Como é que eu me acho? Nos pontos fixos. Eu sei que a carótida está fixa aqui, eu sei que o nervo óptico está fixo aqui. Então, eu posso trabalhar com mais facilidade. Se eu for direto no tumor, no meio, para tentar achar a carótida no meio, pode ser que ela me ache. Né? Tu vai enxergar quando ela já rompeu. Então, tem que ter pontos específicos. A partir desses pontos, você vai se localizando, entendeu? Por isso, isso é tudo anatomia, tudo conhecimento anatômico e a relação. E com o tempo, você vai correlacionando a anatomia, entendendo o tumor. Né? Eu, a semana passada, 2 semanas atrás, semana passada, eu tive na Jordânia, eu operei uma paciente que consultou com 14 médicos na Europa. Neurocirurgiões, entre eles os mais famosos, disseram que ela ia morrer na mesa. Quando eu vi o tumor era tudo fora. As pessoas, tudo fora do cérebro. Entendeu? Então não tinha noção do conhecimento anatômico. Assim. Isso, quem te dá isso aí? A anatomia. Quem te dá isso aí? O treinamento. Quem te dá isso aí no Brasil? O hospital público, onde você tem grandes patologias. Artéria no meio, cortei o tumor no meio. Ficou um pedaço para cá, outro pedaço para lá. Nervo óptico, carótida interna, a nossa veinha superficial ficou preservada, nervo óptico contralateral, ainda tenho um pedacinho de tumor nessa região central. Ok? Isso aqui a gente consegue dissecando lentamente e separando as estruturas anatômicas. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Tem situações que tu não conhece. Neurocirurgia pode ser a mais bela ou talvez a mais sofrida das especialidades, porque é a única que você pode sair de casa sorrindo e voltar chorando, porque todos os nossos pacientes, todas as nossas craniotomias têm risco, todos os nossos tratamentos têm risco. Imagina um pequeno deslize lateral
e uma ruptura da carótida. O que significa? Hemiplegia, infarto hemisférico. Né? Uma pequena lesão de um pequeno vaso. Significa um déficit neurológico severo. Então, com isso, o treinamento, a calma. Por isso que a neurocirurgia são 5 anos de residência. De residência. Mas a neurocirurgia é eterna. Eu fiz mais 3 anos de fellow fora. Então, isso aí, vocês têm que fazer. Neurocirurgia é comprometimento. Neurocirurgia é paixão. Neurocirurgia é, principalmente, o que eu digo assim, o sentimento, aquele de querer fazer e gostar do que faz. Os caras perguntam, pô, doutor Bob, o senhor trabalha demais, opera, fico pensando nisso. Eu não trabalho um dia na minha vida, pô. Eu adoro o que eu faço. Quando você faz as coisas com paixão, quando faz qualquer tipo de trabalho, faz com satisfação, você certamente vai ter uma vida muito, muito melhor. Obrigado a vocês, desculpe pela confusão toda, estou tentando aqui parar de compartilhar, não sei como é que eu consigo, não sei se estou compartilhando ainda. Oi? Oi, professor, não, já parou. Já parei de compartilhar? Já. Obrigado, Lorena, acho que falei demais, e desculpe aí o tempo que perdi, eu vou ter que aprender mais a tecnologia. Mas a aula foi sensacional aqui no o melhor de tudo, sabe qual é que é? Vocês têm que... Isso de ter as ligas, essa relação importante. E vocês vão ver que não existe universidade grande e universidade pequena. Existem pessoas grandes e pessoas pequenas. O conhecimento, ele é universal. Ele é universal. O maior neurocirurgião desse país, que faleceu há um tempo atrás, ele é formado na Universidade Federal de Santa Catarina. Naquela época, era a primeira turma, ou segunda turma. Ele fez residência num país que tem 3 milhões de habitantes, que é o Uruguai. Ele voltou para Santa Catarina e, aos 42 anos de idade, ele foi estudar anatomia. E ele voltou para a sua cidade, Florianópolis. E dali que ele veio para São Paulo. E de São Paulo ele foi para o mundo. Eu saí de uma cidade que há 30 anos tem 100 mil habitantes. Tem bastante presidente lá em Bagé. Entendeu? Mas eu sempre quis crescer. E você tem que... Não importa a faculdade. Ah, eu estou na USP, eu estou na não sei o quê, eu estou no... Tu pode estar no melhor, mas tu não vai no livro, tu não te dedica, tu vai ser o resto... Não importa a faculdade que você faz. Privada, o que importa que seja. O importante é você. E vocês têm tudo na mão. É só querer. E não é só para neurocirurgia. É para tudo, qualquer especialidade. É dedicação. E assim, porra, eu tenho que fazer plantão, eu tenho que não sei o quê, tenho que... Pô, meu filho, tu fez medicina para isso. E aqui esses outros que fazem para ganhar dinheiro. Esses não ganham, acabam no charlatanismo, na esquina e são presos no tempo. Eu, graças a Deus, a vida foi muito boa comigo. Muito boa comigo. Em todos os sentidos. Mas eu nunca pensei no outro lado sem dedicar. E vocês têm que fazer assim. Isso que diferencia os médicos. E deixa esses políticos brigando, vamos tocar nossa vida. Deixa eles brigarem lá na CPI por cloroquina, falar besteira, e nós ficamos tocando. Ok? Desculpe aí, mas eu tenho que ir, porque meu paciente está anestesiado. Tá bom? Tem alguma pergunta aí, alguma coisa assim, mas é só nós ir conversando. Então, rapidinho. Bom dia a todos. Meu nome é Nicole, eu sou da presidência da Liga de Neurocirurgia da Federal e também da diretoria de marketing da Superliga. E a nossa equipe selecionou algumas perguntas bem rapidinhas que eu vou fazer para o senhor agora, porque nós tivemos um grande número de perguntas. Atualmente, existe alguma área considerada inacessível cirurgicamente? Inacessível, não. Tá? Inacessível, não. Não existe uma área do cérebro que vocês não possam acessar. Tem patologias que não vale a pena acessar.
Por exemplo, se eu tiver um tumor maligno no tronco cerebral, eu posso acessar, mas não quer dizer que eu vá conseguir ressecar. Entendeu? Existem patologias por exemplo, o tálamo. Se nós tivermos um glioma de baixo grau no tálamo, e nós conseguirmos fazer uma ressecção cirúrgica ampla, o prognóstico é bom. Mas não tem sentido eu chegar no tálamo para tirar um glioblastoma multiforme, que o paciente tem um prognóstico muito ruim. Então, não é a área que seja inacessível. As áreas são acessíveis, acessáveis. Tá? Só que vale a pena ou não vale a pena. Uhum. A segunda pergunta é: as comunicantes, elas podem ser suficientes para manter a circulação cerebral se houver algum problema no sistema basilar? Isso depende muito da idade, tá? E da relação pré. Por exemplo, um exemplo simples. Quando nós fazemos uma cirurgia nessa região aqui da base do crânio, que trabalhamos próximo da carótida, tá? Nós chamamos teste do balão. O que é teste do balão? Eu tenho um tumor que está envolvendo a carótida interna, ok? Você pega o balão, entra dentro da carótida interna e fecha, para ver se tem circulação colateral o suficiente. Tá? Isso acontece em torno de 70% a 80% dos pacientes que não têm antecedentes patológicos, que não é hipertenso, não é diabético, não é dislipidêmico, não tem alterações. Em 70% a 80% dos casos, existe essa comunicação, essa patência. Porque não é só lateral para lateral, é anterior para posterior. Existe uma técnica, inclusive, tá, que se usou durante muito tempo, que é para aneurismas de basilar, que se liga à basilar. Fecha a basilar para que o fluxo mude a sua forma. Entendeu? Vem de outro lado, pelas comunicantes posteriores, tá? Que tem a comunicação da carótida com o sistema cérebro vértebro-basilar, mas com um fluxo, direcionamento de fluxo diferente. Isso varia de pessoa para pessoa. A grande maioria dos aneurismas cerebrais, quando o paciente tem um aneurisma cerebral, essa comunicação não é frequente. Se vocês verem o paciente, por exemplo, aquele primeiro vídeo que eu mostrei de um comunicante anterior, um lado, a cerebral anterior é grande, do outro lado é hipoplásica. E é uma das teorias hemodinâmicas do estresse no vaso que forma o aneurisma. Entendeu? Porque ele está dando fluxo maior por esse lado, assim. Uhum. Não sei se falei demais. Não, tá tudo certo. E para finalizar, já que o senhor comentou da carreira, né? Qual seria o conselho do senhor, assim, para os acadêmicos, né, que pretendem seguir a carreira de neurocirurgia? O senhor diria que vale a pena mais focar na neuro durante a faculdade ou a residência teria mais influência? Eu acho que decide na faculdade. Eu acho que quando acadêmica, tu tem que ir lá. Tem que ir lá no pronto-socorro, tem que ir na cirurgia, tem que participar, para ver se você gosta ou não. Eu me lembro, eu sou da época, eu peguei o finalzinho, na minha época já tinha prova. Antigamente era só entrevista e seleção, essas coisas assim. Tinha um viés que era muito ruim, que era só colocava o amigo do amigo, o parente de não sei quem, o filho do João, o filho do Pedro. Isso era horrível. Mas, ao mesmo tempo, tinha um outro lado, que eram pessoas que estavam dedicadas. Por exemplo, o currículo era muito importante. O que é o currículo para neurocirurgia? Tu acompanhar a neurocirurgia. Porque tem gente que não tem a mínima noção. Eles veem aqui os aneurismas bonitos, aquela coisa bonita, botar o clipezinho, aquela coisa... isso aí é bonito, vou abrir a cabeça. A vida não é essa. Entendeu? A pessoa tem que se dedicar na formação. Não virar neurocirurgião no segundo ano, no terceiro ano. Mas começar a entender. Começar a ver como é que funciona. Ir lá na cirurgia.
Pensar que tu vai ficar 10, 12 horas no procedimento. Pensar que tu vai ficar 10, 12 horas no procedimento, que na 12ª hora tem o pequeno sangramento e acabou as tuas 11 horas. Saber que tu vai ter que te dedicar com o teu paciente no pré e no pós-operatório. Extremamente importante. E saber que você é o único responsável pelo doente. Eu acho que a neurocirurgia, ela é mais coração do que razão, muitas vezes. Primeiro tu faz com o coração. Tu tem que gostar. E para gostar, tu tem que participar. Entendeu? Eu vejo muito hoje, tá? Residente, que não está contente do que faz. Que fez neurocirurgia. Esses dias tivemos, o ano passado teve um cara aqui que ele fez residência, fez concurso para dermato, ortopedia e neurocirurgia. Tu acha que esse cara sabe o que ele quer fazer da vida? Está perdido. Entendeu? Então, e essa forma hoje de seleção, que é 100% prova, ela é muito boa porque democratiza. Mas, ao mesmo tempo, ela não valoriza aquele cara que se dedicou durante a faculdade. Eu acho que tinha que ter um balance. Tinha que ter uma pontuação. Eu acho que a entrevista é besteira. Eu acho que aquilo, a entrevista é só para tentar tirar a pessoa. Tá? Tentar fazer uma malandragem para tirar a pessoa. Se for entrevista, tinha que ser uma entrevista com um psicólogo, para ver se o cara não é maluco. Só isso. Mais do que entrevista. Mas o currículo tem que valorizar. A dedicação de vocês à faculdade tem que valorizar. Pô, você vai lá fazer plantão no pronto-socorro, você tem que ser valorizado nisso. Isso aí está faltando, eu acho, sabe? Com certeza. Então, tá bom. Então, eu gostaria, né, em nome tanto da Liga de Neurocirurgia da Federal do Paraná, quanto da Superliga, né, agradecer, primeiramente, a presença aí de todos, né, que puderam nos prestigiar nessa primeira aula, e agradecer principalmente ao Dr. Luiz Borba, né, por essa aula incrível, excepcional, e agradecer por ter nos proporcionado, né, essa aprendizagem da neuroanatomia de uma perspectiva diferente. E agradecer também o senhor por ter aceitado o nosso convite. E, então, em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado pela aula. E o pessoal, daí, continuem, porque ainda vai ser feito o anúncio do sorteio. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa. Um abraço a todos aí, vamos tocar que o corona tá aí. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcelo, sou presidente da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da PUC Campinas, sou diretor de ensino da Superliga Brasileira de Neurologia e Neurocirurgia, e vim aqui para falar para vocês de uma iniciativa muito legal da Superliga. A gente se propôs a cada encontro nosso divulgar e incentivar as doações para uma instituição, para um projeto de caridade. E hoje a gente escolheu o Saúde da Rua Campinas. O Saúde da Rua Campinas é um projeto formado por voluntários da área da saúde, tanto profissionais quanto estudantes de medicina, que visa levar atendimento básico de saúde para as pessoas em situação de rua. O Saúde da Rua Campinas já tem hoje mais de 500 atendimentos, já tem mais de 300 inscrições de voluntários, e os atuantes são realmente estudantes da área da saúde, profissionais da saúde, e as doações são muito importantes para que o projeto se mantenha, em especial nesse tempo que a gente está passando, é muito tempo que a população em situação de rua tem demandas ainda maiores. Então, a gente vai passar um vídeo para vocês entenderem mais sobre o projeto. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações para doações do projeto. E para quem se interessar, sigam a página deles no Instagram, que é @saúdedarruacps,
Todo mês, as inscrições para voluntários estão abertas para quem tiver interesse, para quem for da área da saúde, quiser participar das ações e acompanhe o trabalho deles por lá. A gente agradece muito e conta com as doações de vocês e fiquem aí com o vídeo para conhecer mais esse projeto muito bacana. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro. Eu sou da Coordenadoria da Extensão da Neuroliga UFC Fortaleza e pela Superliga eu estou representando a parte do ensino, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu já vim anunciar a próxima aula, certo? Que será do dia 26 do mês de junho já, no próximo um sábado, e teremos 3 assuntos. Uma de raciocínio diagnóstico, uma de exames complementares e a outra de semiologia neurológica. Então, já fiquem atentos. Se vocês não seguem ainda o nosso Instagram, sigam lá, que lá sairá mais informações já da próxima aula. Mas anotem na agenda de vocês, dia 26/6 já tem a próxima aula, certo? Pessoal, sinto muito, o vídeo apareceu sem som, mas a gente vai estar repostando ele nos stories lá no Instagram e também temos uma postagem com vídeo, com som tudo certinho. Então sigam a gente lá no Instagram e agora a gente vai seguir para o sorteio. Oi, pessoal, meu nome é Matheus, eu sou da LNB, a Liga de Neurociências de Botucatu, e também sou tesoureiro da Superliga, e hoje eu vim anunciar para vocês os vencedores do sorteio da Jaleco, da mentoria curricular e dos livros, porque a Somit e a IMEDS nós fizemos baseados nos formulários de presença, então a gente vai contabilizar e depois passar para vocês os vencedores. A Jaleco, ela permitiu que nós sorteássemos 6 assinaturas, e os vencedores... lembrando, o sorteio ele foi gravado, nós gravamos ele ontem à noite, e qualquer pessoa que quiser ver o sorteio é só entrar em contato com a gente, que a gente mostra o processo do sorteio. A Jaleco ela permitiu que nós sorteássemos 6 assinaturas de um mês, e os vencedores foram Emanuele Palangani, da Medicina Uningá, Manuela Baricello, não sei se fala desse jeito, mas tudo bem, Pedro Ataíde de Lima, Medicina da Pucamp, Bia Moraes, da Medicina da FAMEMA, Vanessa Zandonai e IS Marvi. Nós vamos entrar em contato com vocês, tá? A vencedora da mentoria curricular, gente, essa mulher é sortuda. Eu só ganho ponto no Detran, ela ganhou 2 vezes. Ela ganhou a mentoria curricular, também é a Manuele Baricello, ela ganhou a Jaleco e a mentoria. Parabéns, Manuele, que sorte, hein? Queria. E o vencedor do nosso livro, o ganhador do nosso livro, né? O livro dado pela Artmed, foi Vitor Medeiros, no Instagram, Vitor Medeiros 18. Gostaria muito de agradecer aos nossos apoiadores, a Jaleco, a mentoria curricular, a Artmed, por nos disponibilizar fazer isso. Lembrando, a Somit e a UIMEDS, elas terão a divulgação dos vencedores será depois, exatamente por causa do formulário de presença. Esses foram os vencedores, nós entraremos em contato com eles, e gostaria muito de agradecer a presença de todos, gostaria muito de agradecer a aula do Dr. Luiz Borba, foi uma aula incrível, muito obrigado a você que acordou cedo aqui para estar prestigiando a gente. Matheus, estou triste, não ganhei o que eu queria ganhar, calma, vai vir mais coisa, não esquece de seguir o nosso Instagram, os sorteios serão por lá. Quer dizer, os sorteios não, né? O processo de participação dos sorteios. Não esqueça de seguir a gente. Gostou da aula? Compartilha, marca a gente. E como já dito anteriormente, vai vir coisa nova por aí, vai vir muita aula boa. Então, não deixe de se inscrever no evento, tá? Foi um prazer imenso
estar aqui com vocês essa manhã de sábado. E um grande abraço e até a próxima. Bom, pessoal, por hoje foi essa nossa aula. Aqui finalizamos e gostaria novamente de agradecer também a presença de todos, pedir para divulgarem no Instagram, nos stories, a Superliga para ajudar a difundir cada vez mais o conhecimento a todos os acadêmicos e democratizar o ensino de neurologia e neurocirurgia. Muito obrigada.